O sistema de rede local, LAN, é caracterizado por uma conexão em que, letra A, as estações de trabalho precisam necessariamente dispor de uma memória RAM de 5 GB. Bem, pessoal, para entender essa questãozinha, vamos entender primeiro o que significa o termo LAN, para depois conseguir responder a letra A se está certa ou está errada. Vamos acompanhar comigo. Quando a gente fala do termo LAN, deixa eu ampliar aqui para vocês, LAN significa Local Area Network, que traduzindo para o português vai virar rede local. Então nós vamos entender LAN como sendo uma rede local. E quando é que a rede é considerada local? Quando ela ocupa um espaço geográfico restrito de uma casa, de uma sala, de um escritório. Por exemplo, se eu montar vários computadores numa rede dentro de um escritório, aquela é uma rede local, porque está num espaço restrito a um escritório, a uma sala, a uma casa, no máximo a um prédio. Então, numa concepção teórica, nós podemos dizer que uma rede local, chamada de LAN, é uma rede de computadores restrita a um local geográfico específico, que pode ser um prédio, uma casa, uma sala, um escritório, etc. Se nós temos uma rede que vai além da abrangência local, aí nós podemos ter outras nomenclaturas. Mas vamos ainda pensar na rede local. Pode surgir ainda o que a gente chama de redes locais sem fio, que aí serão chamadas de WLAN. Aí é quando nós temos uma rede local sem fio. Ainda existe a ideia de uma WLAN, tem a mesma ideia da rede local, que é num espaço restrito de uma casa, de uma sala, de um escritório, de um prédio, só que usando sem fio. Por exemplo, uma rede Wi-Fi conectando vários computadores no padrão Wi-Fi é uma rede local sem fio, portanto é uma WLAN. Temos também o que chamamos, e aí é muito importante pegar um pouquinho a mais além desses critérios, é quando a gente passa a ter a concepção de outros tipos de rede, né, que vão além dessa abrangência geográfica. Então, além de uma LAN, se ultrapassar a abrangência geográfica de um local, nós vamos ter uma MAN, uma rede metropolitana, e por aí vai. Podemos ter várias redes, aí se nós temos uma rede que vai além da região metropolitana, nós podemos ter uma WAN, que é uma rede de longo alcance. Mas o importante aqui era entender LAN, que significa rede local. Aí a letra A disse que as estações de trabalho precisam necessariamente dispor de uma memória RAM de 5 GB. Errado, pessoal. A memória RAM é a memória principal do computador. E computadores para se conectarem numa rede local não precisam ter necessariamente 5 GB. Eu posso ter computadores com 2 GB de memória RAM, outros com 4 GB de memória RAM, outros com 8 GB de memória RAM. Isso quer dizer que para ser uma LAN, as estações de trabalho, quer dizer, os computadores não vão precisar ter necessariamente 5 GB de memória RAM. Podem ter menos do que isso ou mais do que isso sem problema nenhum. Porque LAN só indica que é uma rede local. Letra B disse, as informações armazenadas no servidor estão sempre nas nuvens. Errado. Quando nós temos uma rede local, é porque as informações estão armazenadas aqui nos computadores desta rede local, e não em servidores da internet, que é o que compõe a nuvem. Errado a letra B. A letra C disse, a configuração dos servidores deve ser superior às estações de trabalho. Deve não, pode ou não ser superior. Numa LAN, nós podemos ter as configurações dos servidores com uma configuração superior das estações de trabalho, ou o contrário, as configurações das estações de trabalho podem ser superiores à do servidor. Não há uma obrigatoriedade dos servidores terem uma configuração superior à das estações de trabalho. Isso não é obrigatório, pode ser o contrário sem problema nenhum. A letra D. O conjunto de hardware e do software permite a computadores individuais estabelecerem comunicação entre si, trocando e compartilhando informações e recursos? Sim, por isso que nós montamos uma LAN, por isso que nós montamos uma rede local, para formar um conjunto de hardware, que são os computadores, e de software, que são os programas, e permitem que esses computadores individuais possam estabelecer comunicação entre si, trocando e compartilhando informações e recursos. Então, quando eu monto uma rede local, os computadores que pertencem a essa LAN, a essa rede local, agora podem trocar e compartilhar informações e recursos. Quer dizer, eu posso enviar arquivos de um computador para outro numa LAN, como também posso receber arquivos advindos de outros computadores em uma LAN.
porque ela foi feita para isso. Toda a rede é estruturada para permitir o compartilhamento de informações e recursos, por isso que nós criamos redes. E uma LAN, que é uma rede local, não é diferente, ela é criada para permitir o compartilhamento das informações e dos recursos, por isso certíssimo a letra D. A letra E disse: os recursos de hardware apenas fornecem informações de uma WAN. Pessoal, o termo WAN sugere rede de longo alcance, rede de longa distância, não é uma LAN. Então, quando ele diz que numa LAN os recursos de hardware apenas fornecem informações de uma WAN, é como se ele estivesse dizendo que numa rede local, os recursos de hardware apenas fornecem informações de uma rede de longa distância, de uma rede de longo alcance. Não, fornecem informações dos computadores que estão aqui nesse local. Por isso que é LAN, é uma rede local. Errado a letra E, lembrando que WAN significa rede de longo alcance, rede de longa distância. E LAN, sim, significa rede local. Então, nessa resposta aqui, D de Dinamarca, a resposta correta para a nossa questão. Certo, pessoal?